Olá! Hoje venho aqui eu de novo com um assunto totalmente aleatório, fora da programação, fora de tecnologia, mas porque, né, eu gosto de filosofar e ficar pensando sobre certos assuntos e eu gosto de compartilhar, vai que alguém, né, tenha essa mesma ideia sobre o mundo e a vida como ela se mostra aí para cada um, né? Do que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar do que eu do que eu ah, apelidei, né, de ah, né, diria crise dos 30, mas não seria crise dos 30, mas acho que do limite dos 30, né? Podemos chamar assim, podemos chamar aí de limite dos 30. O que que acontece que eu observo, né? É tudo observacional, tá? Não tem nenhuma pesquisa, não tem nenhum embasamento científico por trás, é só observação mesmo, assim, das pessoas ao meu redor, de conteúdo da internet, conteúdo de livros, conteúdo, tipo, num geral, família, amigos, tudo. Que eu observo bastante, né? O ambiente ao meu redor. Então eu acabei chegando, né, pegando aí algumas informações que não sei se faz 100% de sentido, mas na grande maioria das vezes que eu parei para analisar as situações ao meu redor, eu peguei esse padrão, né? Esse padrão assim, entre diversas pessoas que eu já convivi na vida. E o que que acontece, né? O que que é esse limite dos 30 ali que eu consegui identificar assim mais ou menos, né, em grande parte das pessoas. Eu percebi que a gente tem ali um limite de tolerância com as coisas de 30 anos para trás do nosso nascimento e 30 anos para frente do nosso nascimento, né? Explicando melhor, né, esse conceito ali desses 30 anos. Basicamente, né, eu vi, começando por mim mesmo e depois analisando, né, observando, tentando observar isso em outras pessoas, uma coisa interessante acontecia comigo, por exemplo, com música, né? Como eu sou músico, eu toco alguns instrumentos, apesar de não ser profissional, né? Eu sei tocar alguns instrumentos e eu sempre fui fissurado por música. Desde criança eu escutei todo estilo de música possível e de várias épocas, né? Então, às vezes eu tô no YouTube buscando músicas do ano de 1500, né? Eu gosto de saber o que que tocava antigamente, qual era a música que rolava antigamente, né? E qual vai ser a música atual, a música do futuro. Eu gosto ter essa visão macro, né? Do mundo e da vida, da sociedade, numa visão macro e não só no agora, no momento que eu estou vivendo. Porque eu vejo que é um erro muito grande de algumas pessoas. As pessoas, tipo, definem o certo e o errado, regras sociais do agora, né? Elas esquecem que existiu antes e vai existir depois, e que quase sempre o que existiu antes não vale hoje, e o que existe hoje não vai valer para o futuro, né? Próximo ou distante. Então, nada é absoluto, né? Essa é a minha visão. Não existe verdades absolutas no universo, a não ser as físicas. Ainda assim, as verdades da física, né, são as verdades que nós temos no momento, da nossa observação. A cada nova descoberta, as verdades podem ter pequenas mudanças. Mas, enfim, né, o que eu quero dizer com isso? Eu percebi que a minha tolerância musical, né, ela só vai até 3 décadas atrás ou a 3 décadas para frente e depois já começa ficando um pouco assim mais intolerável, digamos assim. Então eu fiz esse pequeno gráfico aqui só para ilustrar. Eu nasci em 87, né? Para mim as músicas de 87 são as melhores músicas. Por quê? É cultural. Eu cresci no ambiente daquelas músicas, né? Eu vou pegar aqui música como exemplo, mas isso vale para outras coisas, filmes, séries, coisas da cultura mesmo ali. Então, tipo, tem coisas que a gente fazia em 87 que para mim é tolerável, e coisas que a gente faz hoje em dia que para mim, tipo, não faz muito sentido, né? Então, assim, é algo que eu vejo isso na prática.
né? Como eu sou de pesquisar músicas antigas, tem determinadas épocas, né, que a música, especificamente música popular, digamos assim, eu acho que o único que me encanta, sendo antigo, é a música erudita, é a música clássica. Mas falando de música popular, por exemplo, tem um limite ali que eu vou até a década de 50 por ali, mais ou menos, né? A invasão britânica, eu acho que foi década de 60 por aí, 50, 60. Só que, tipo, da década de 40 pra trás, a coisa já começa a ficar estranha. Já começa, tipo, assim, a não ser agradável. E a mesma coisa acontece pra frente, né? Então, quando chega numa época das músicas lá de 2017 para frente, eu já começo a não gostar tanto assim, né? Eu sou bem seletivo nas bandas atuais que eu escuto, né? Geralmente são bandas atuais com sonoridades mais antigas, né? Lá da década de 80, 90. Então, assim, eu percebo esse padrão de 30 anos, dessa faixa de 30 anos para frente e 30 anos para trás em muitas pessoas, em muitas opiniões de muitas pessoas. Então, eu comecei a reparar nisso, né? Que é meio que um padrão que as pessoas estão ali naquele meio, né, que é o nascimento delas, mas se você vai há décadas para trás ou décadas para frente, vai chegar uma época que tipo, ah, não, aqui tava legal, de repente começa a ficar estranho, as pessoas começam a não gostar, né, a vir aquele sentimento de saudosismo, de você olhar para o passado e começar a sentir que tipo alguma coisa ficou para trás, né? Isso até os meus 25, até os meus 30, eu não sentia tanto isso. Depois que eu passei dos 30, eu comecei a ter mais saudade de coisas antigas que às vezes, tipo, eram bem piores do que hoje em dia, mas parece que, tipo, fica meio estranho, né? A gente passa a não, parece que a gente não mais se encaixa no agora, porque ele está muito no futuro e o agora está tão no futuro que a gente não se encaixa tão bem. É meio estranho, assim. E é a mesma coisa para trás, né? Não sei, né? Você pode fazer um teste aí, pega ali né? Eu acho que o mais fácil, né? O mais fácil de você identificar é com música que você vai conseguir mais facilmente, principalmente quem nasceu mais recente, né? Quem nasceu ali nos anos 2000 e agora está com seus 20 e tantos anos. Você vai conseguir pegar músicas mais antigas que têm registros gravados e vai ver ali qual é o teu limite, até onde você consegue escutar e gostar, né, de fato. E também pegar, né, quem nasceu ali em 2000, né, no 1990 ali, pegar e jogar pra frente ali as músicas, ver até onde você gosta, né? Até tipo as músicas de 2010, né? Então assim, eu reparei isso em várias pessoas. Eu vejo muito o Leandro Carnal, o Cortella falando, o Pondé falando sobre passado, presente, essa coisa de épocas e tal, de gerações. E eu vejo muito disso, né? Tipo, de ter esse limite de data, esse limite de tempo, onde a gente começa a não gostar do futuro, onde a gente começa a não gostar do passado. Meio que a gente tem essa faixa temporal que é a nossa zona, né? Famosa zona de conforto temporal, né? Então, assim, eu acho que é muito bem, eu acho que dá para ver esse padrão em algumas coisas, em algumas pessoas, observando isso. Eu acho que se tu observar no seu dia a dia, ou se observar, eu acho que tu pode ver padrões parecidos com isso, né? De você tanto para frente quanto para trás, e geralmente assim, é o mesmo limite de tempo. Então, se você gosta de música, né, você nasceu lá nos anos 2000. Se você gosta de músicas dos anos 50, é bem provável que você ainda goste de músicas atuais, ah, e, né, vá gostar de músicas do futuro. Mas vai chegar um momento ali que vai ser o teu limite. Tipo, isso daqui tá muito evoluído para mim, eu já não gosto mais disso. Ou isso daqui tá muito ultrapassado para mim, tá tão lá atrás no tempo que não faz sentido, né? Eu acho que de repente é isso, eu acho que de repente as coisas ficam tão para trás que elas param de fazer sentido. É como se eu ainda gostasse de andar de carruagem, né? Meio que o cérebro não identifica aquilo como útil, necessário,
Então você perde o gosto por aquilo, você perde, né, a sensação daquilo fazer sentido na sua vida. Então, eu vejo que tem essa faixa temporal, né? Eu só identifiquei essa questão de 30 anos. Pelo menos para mim parece que é uma faixa de 30 anos, pelo que eu observei, né, das minhas observações, parece ser uma faixa dos 30. Chegou no 30 ali, tanto para trás quanto para frente, ele começa a ficar, né, começa a entrar no vermelho ali, cada vez ficar mais vermelho. Então, não sei, de repente, né, eu até coloquei aqui, lá em 2037 eu posso não estar gostando de mais nada. Então, vou estar lá com meus 50 e tantos anos, pode ser que eu vire o velho rabugento que não gosta de nada. Vai saber o que vai tocando, o que vai estar sendo feito, né, nessa época. Espero que não, espero estar gostando das coisas, que eu gosto de novidade, mas tudo tem um limite, né? Eu vejo isso, que tem um limite de aceitação ali, no nosso, né, na nossa linha temporal, né? Então, basicamente o vídeo é sobre isso, é só para compartilhar essa ideia maluca assim que eu tenho já faz um tempo, não é de hoje, é uma coisa que eu venho pensando e tal sobre isso, sobre essa linha temporal ali dos 30 anos, que no caso seria uma faixa ali de, vamos colocar, 70 anos, né, se a gente colocar a métrica total. Então, do nosso nascimento, 30 para trás, 30 para frente, mais contando ali a nossa década de nascimento e tal, seria ali uns 70 anos, digamos assim, onde a gente se sente confortável e depois, né, esse período desanda assim, tudo vai ficando meio drástico, é, meio, sei lá, né, meio não satisfatório, digamos assim.